Dando continuidade à discussão que foi iniciada no vídeo anterior, né, vamos nesse vídeo falar das taxas de transição e seções de choque. Tá? Então, só para a gente se situar aqui exatamente, né, onde paramos no vídeo anterior, né, vale lembrar que no vídeo anterior falamos daquilo que chamamos de matriz de espalhamento, denotado por SNI, né, e que chegamos ali através de alguns cálculos à sua forma, que seria delta NI menos 2πi delta EN menos EI, né, multiplicado por TNI. E ainda, né, após fazer essa dedução, ainda discutimos uma coisa, né, que essa matriz ela é composta de duas partes, como é denotado aqui por essa subtração, onde essa primeira parte aqui, que é representada pelo delta, ela representa a parte, né, do espalhamento em que o estado final é igual, né, ao estado final, né, enquanto que esse delta presente na segunda parte já faz menção ao oposto, né, quando o estado inicial e final são diferentes. Né, é nessa segunda parte que ocorre o espalhamento de fato. Tá? Então, para a gente estudar as chamadas taxas de transição, né, a gente vai proceder de forma semelhante, né, ao que trabalhamos lá no nosso estudo sobre métodos aproximativos, né, em que definimos a taxa de transição entre um estado inicial até um estado final n, né, como a derivada temporal da amplitude, do módulo ao quadrado da amplitude de transição, ou seja, do módulo de n ui de t menos infinito e ao quadrado. Tá bom? Então, né, isso aqui, né, claro, vale sempre quando o estado inicial é diferente do estado final. Né? E quanto à própria amplitude de transição que aparece aqui dentro do módulo, né, vale lembrar que também já trabalhamos no vídeo anterior, né, uma expressão funcional dela, né, uma fórmula, né, onde esse ui de t menos infinito i ele é dado pelo delta ni menos i sobre h cortado tni integral de t0. Aqui não seria t0, né, já que eu especifiquei o t0 como sendo essa forma assintótica, né, do menos infinito. Então, colocar de menos infinito a t da exponencial de i ômega ni t' mais epsilon t' dt'. Certo. Isso aqui é a taxa de transição, né? Onde a gente está considerando, né, o t0, bem aqui, ó, o t0 tendendo a menos infinito, né? E estamos considerando também que o delta, e vamos considerar também que o delta ni ele é igual a zero, né? Porque a gente está de olho no que acontece quando o estado inicial é diferente do final, que afinal de contas queremos estudar o espalhamento, né? E como a matriz que definimos no vídeo anterior, essa matriz de espalhamento indica, né, a parte dela que representa o espalhamento em si é essa, em que o estado inicial e final são diferentes, ok? Então vamos fazer essas duas considerações, quando t tende a menos infinito, como eu já representei aqui, e quando o delta ni ele vai tender para zero, né? Vou colocar aqui, ó, em zero. Então, resolvendo essa integral, a gente vai ter o seguinte, ó, para não ter que copiar tudo isso de novo, deixa eu copiar e colar aqui. Onde isso vai ser igual a menos i sobre h cortado, tni. Né? A integral da exponencial vai ser o que? Vai ser a própria exponencial, e ômega ni t' mais epsilon t', dividido pelas constantes que estão sendo multiplicadas pela nossa variável de integração, que é no caso o ômega
NI, né? E o epsilon somado com o epsilon, tá bom? Isso variando de menos infinito a t. Beleza, então resolvendo, né? Quando t' é igual a t, né, basta fazer a substituição, e quando t' for igual a menos infinito, a gente vai ter a exponencial de menos alguma coisa muito grande, né? Ou seja, 1 sobre um número gigantesco que vai tender para zero. Tá bom? Então, resolvendo, né, esse limite que aparece aqui, a gente só encontra a mesma expressão, mas que com o t no lugar do t'. Tá? Então vou copiar toda essa expressão, colocar aqui na próxima lousa, né? E no lugar do t' vamos colocar o t. Tá? E assim fica, né, a nossa... Ah, sim, eu esqueci de colocar o i multiplicando pelo ômega NI aqui, ó. Tá? Aí fica completa a nossa expressão, né? Então, já encontramos aí a forma, né, da amplitude de transição. E para encontrar, então, a taxa de transição, vamos precisar, então, do módulo ao quadrado, né, dessa amplitude. Então, vamos colocar aqui, ó, novamente, assim. Ó, então, né, o módulo ao quadrado disso vai ficar como? Simplesmente pegar a mesma expressão e colocar dentro de um módulo ao quadrado. Onde vamos dar uma atenção especial ao que acontece aqui com essa exponencial, né, quando a gente tira o módulo, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: aqui nessa potência, né, tem uma soma, então a gente pode escrever ela muito bem como um produto de potências de mesma base, né? Ou seja, o e elevado a essa exponencial, a esse termo complexo, né, multiplicado por é elevado a essa exponencial que é real. Tá bom? Então, estranho essa parte aqui, mas aí. Certo, então desenvolvendo isso, como que a gente vai ficar, né? Vou repetir essa parte. Parte do lado esquerdo a gente não faz mais nada, né? E aqui vamos ter, ó, por exemplo, o módulo de i TNI sobre h cortado ao quadrado, né? Então, módulo ao quadrado de um número complexo vai ficar real, né? Então, vai sobrar simplesmente o módulo ao quadrado de TNI ao quadrado dividido por h cortado ao quadrado, né? E aqui vamos ter também o módulo ao quadrado dessa exponencial, que é complexa. Vou apagar aqui essas linhas, né? Multiplicado, né, o módulo ao quadrado disso, multiplicado pelo módulo ao quadrado dessa exponencial real, né? E aqui embaixo, no denominador, vamos ter o módulo ao quadrado de um número complexo, que simplesmente vai ser ômega NI ao quadrado mais epsilon ao quadrado. Tá? Então, feito isso, sabemos aí das propriedades dos números complexos, né, que o módulo ao quadrado de uma exponencial complexa vai dar 1. Né? Então, resolvendo, vai ficar como módulo ao quadrado de TNI ao quadrado sobre h cortado ao quadrado multiplicado. O módulo ao quadrado dessa exponencial real vai ficar e elevado a 2εt, né, dividido por ômega NI ao quadrado mais epsilon ao quadrado. Então, já encontramos, resumindo o que a gente já fez até agora, né? Já encontramos a amplitude de transição, já calculamos o módulo ao quadrado dessa amplitude. Agora, para encontrar a taxa de transição, precisamos fazer o quê? Precisamos fazer a derivada temporal desse módulo ao quadrado da amplitude de transição. Então, portanto, ômega de i para n, né,
vai ser igual à derivada em relação ao tempo, né, dessa expressão aqui, ó. Então, esse termo do TNI ao quadrado sobre h cortado ao quadrado vai sair, né, do operador de derivação. Por se tratar de uma constante, né? E aqui a parte que depende de t, que é essa exponencial, então vamos ter a derivada de e elevado a 2εt. Né? Isso vai dar igual a 2ε e elevado a 2εt, dividido por ômega ni ao quadrado mais epsilon ao quadrado. Né? Então, calculamos até aí, né? Chegamos na expressão da derivada, que dá a taxa de transição. Né? E agora precisamos fazer algumas considerações, algumas análises, né, em relação a esse valor de t, ao valor de epsilon, né, para, digamos assim, meio que para normalizar, né, o nosso problema. Afinal de contas, utilizamos esse recurso de incluir o epsilon tendendo a zero, por exemplo, né, para sair de um sistema discreto e ir para um sistema contínuo, né? Fizemos isso no vídeo anterior, tá? Mas no limite a gente vai ter que considerar o epsilon tendendo a zero, ok? Então, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Então, né? Como vou fazer aqui o epsilon, ele tende a zero, né? Sendo que ele também é maior do que zero, né? Ou seja, é um número grande, né? A gente pode considerar um número com o valor que a gente quiser, e ele vai tendendo a zero, mas sempre pela direita, né? Ele não assume valores negativos, né? Então vamos calcular, né, o limite dessa expressão aqui, ó, limite disso daqui, quando o epsilon tende a zero. Quanto vai dar esse limite? Né? Primeiro vamos separar as coisas para ficar mais claro da gente conseguir visualizar. Né? O que não depende de epsilon a gente pode tirar do nosso limite. Então vai ficar aqui, ó, 2 tni ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Né? Aí a gente vai ter um epsilon multiplicando e um epsilon aparecendo aqui nessa exponencial. Né? Então podemos fazer assim, ó. Podemos colocar isso como um limite de e elevado a 2εt, né, quando o epsilon tende a zero. Né. Isso aqui, o que eu vou fazer, gente, é o seguinte: quando eu tenho simplesmente o limite, por exemplo, de, sei lá, de f de x vezes g de x, né, duas funções que estão multiplicando, quando x tende a algum valor a, por exemplo, né. Propriedade de limite, limite do produto é igual ao produto dos limites. Tá? Então isso aqui é limite de f de x vezes o limite do g de x. Certo? Só para não dizer, né? Isso aqui qualquer livro de cálculo 1 faz o uso e a demonstração dessa propriedade. Tá? Aqui eu vou fazer isso. Eu tenho o epsilon multiplicando pela exponencial onde o epsilon aparece. Então eu vou transformar esse limite no produto de dois limites. O limite de epsilon sobre ômega ni ao quadrado mais epsilon ao quadrado, quando epsilon tende a zero. Tá? Então, fazendo isso, esse primeiro limite aqui envolvendo a exponencial, ele fica fácil de visualizar, que quando o epsilon tende a zero, isso aqui vai para 1. Né? Vai para 1. Porém, o outro limite, né, aí já fica um pouco mais complicado. Né? Por quê? Porque o limite dessa expressão, né, eu vou até colocar ele separado aqui para a gente fazer uma análise. Assim, ó. Mas, né, esse limite aqui, ele vai ser igual a zero, né? Ele vai ser igual a zero. Isso
se o ômega de NI que aparece aqui somando for diferente de zero, né? Que afinal concorda comigo que se ômega NI for igual a zero, isso vai dar um limite de epsilon sobre epsilon ao quadrado, né? Ou seja, 1 sobre epsilon apenas. Quando tende a zero, isso aqui vai explodir, vai ir para o infinito. Tá bom? Agora, se o ômega NI for diferente de zero, assumir algum outro valor aí que seja conveniente para a gente fazer algum tipo de cancelamento. Por exemplo, se ele fosse igual ao próprio a um epsilon mesmo, né? Ou uma raiz de epsilon ou algo assim, já daria para a gente fazer algumas manipulações algébricas que evitaria, né, esse colapso da função, fazendo com que ela tendesse para o infinito, né? Então, ele é zero se ômega NI for diferente de zero, isso a gente consegue garantir, né? E vai ser o caso contrário, né, se ômega vai ser qualquer coisa aí, se o ômega for diferente, se o ômega for igual a zero, desculpe, escrevi errado aqui, ele vai ser infinito, né, no caso contrário, CC, né? Então essa dualidade aqui na resposta vai depender do parâmetro ômega, ela nos faz remeter a uma função específica que a gente já viu inúmeras vezes, né, a função delta. Então isso aqui é um delta de ômega NI, a gente vai precisar fazer o uso dele, tá? Mas, como a gente já viu em outras situações, a função delta de Dirac ela não tem uma só maneira de ser escrita, tem várias, né? Tem uma forma envolvendo seno, tem a forma envolvendo exponencial, forma envolvendo expressão logarítmica, enfim, tem uma série de outras maneiras de definir a função delta de Dirac. E uma delas é a seguinte, né? Vou colocar aqui, ó, sabendo, né, que um delta de x é igual ao limite de 1 sobre π vezes a sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, quando o a tende a zero. Tá? Que eu generalizei colocando um a qualquer, né? Então esse limite aqui me dá também uma função delta, né? Então, né, com base nisso, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui o nosso limite. Escrevê-lo aqui. Então, quem é esse limite? Está vendo que ele tem a mesma estrutura quando eu faço epsilon igual a, né? Aqui na forma geral que eu coloquei dessa função delta, né? E quando o ômega NI é igual ao x, certo? Então, quem é esse limite aqui? Ele vai ser uma função delta de ômega NI, né? Não tem esse 1 sobre π, né? Então passa ele multiplicando pelo delta. π vezes delta de ômega NI, certo? Então com isso a gente concluiu o seguinte, que a taxa de transição de ômega de I para N, né, vai ser igual a 2π sobre h cortado. Deixa eu pegar aqui, ó, ômega NI ao quadrado, né? Então eu tenho essa constante, né, 2TNI, vou colocar aqui o passo a passo, né, multiplicado por esses limites. Como um deu 1 e o outro deu π vezes delta ômega NI, então a gente tem a seguinte situação, ó. O primeiro deu 1 e o segundo limite deu π vezes delta de ômega NI, né? Ou seja, a nossa taxa de transição do estado inicial para o estado final vai ser igual a 2π sobre h cortado ao quadrado multiplicado pelo módulo ao quadrado de TNI multiplicado pelo delta de ômega NI, né? Que de novo, né, parece aquela forma geral da regra de ouro de Fermi, né? Porém, em vez de aparecer um elemento de matriz VNI, né, associado a uma perturbação e tudo, a gente tem o TNI,
né? Mais adiante a gente vai ver em mais detalhes, vamos precisar, né, resolver essa matriz para dar continuidade aos nossos cálculos, mas por enquanto vamos deixar como ele está, né? Então vale lembrar também aqui que esse ômega NI ele diz respeito à diferença, né, entre as energias do estado final e inicial dividido por H cortado, né? Só caso alguém tenha esquecido. Então a gente vê que a taxa de transição, né, entre, assim, interpretando esse resultado, né, a gente vê que a taxa de transição entre o estado final e inicial, do inicial para o final, quer dizer, né, ela vai independer do valor do tempo, né? Então não precisamos aqui com a nossa formulação considerar o tempo tendendo ao infinito, igual fizemos lá com a regra de ouro de Fermi, né, e depois chegamos, né, fizemos para deduzir a regra de ouro de Fermi, tá? E assim fomos capazes de chegar nessa expressão. Tá bom? Então, dando continuidade, né, como eu disse, né, antes da gente determinar esse elemento de matriz TNI, né, vamos agora vamos expressar a seção de choque de espalhamento em termos da taxa de transição. Tá? Então, o nosso objetivo em deduzir a expressão da taxa de transição é conseguir falar sobre a seção de choque em termos dessa taxa de transição, beleza? Com isso, vamos lembrar, né? A gente estava falando agora da regra de ouro de Fermi. Vou escrever ela aqui, ó, regra de ouro de Fermi. Né? O que ela diz? Ela diz que a taxa de transição, ômega, que eu vou usar uma outra notação, né? Ômega de I para N. Não, vamos deixar aqui a outra mesmo, mais convencional, né? Ela é dada por 2π sobre H cortado, né? Multiplicado por VNI, módulo de VNI ao quadrado, delta de EN menos EI, tá? Aqui é só uma observação, eu poderia, em vez de EN menos EI, colocar o ômega de NI, né? Mas para isso eu precisaria dividir pelo dividir mesmo, né, pelo H cortado, né? Ômega, não, deixa para lá, né? Tô me confundindo. Mas enfim, tem essa expressão da regra de ouro de Fermi, né, que ela foi obtida, né, por meio de uma integração, né? Foi a integração em termos dos estados finais da densidade, né, de estados finais, né, do nosso sistema, né? Então a nossa ideia é pegar o mesmo, né, pegar essa ideia que foi usada para obter a regra de ouro de Fermi, para a gente deduzir estudar o fenômeno de espalhamento elástico, né? O espalhamento elástico, que diz que a taxa de transição de I, a gente vai chamar aqui, por exemplo, de o ket K, né? O K sendo um vetor, né? E o nosso estado final, o ket N, a gente pode chamar de K', né? Onde esses valores de K e K', quando estão em módulo, né, eles são iguais a um número K qualquer. Né? Um K que não. Um número K, né, não um vetor K, beleza? Então, eu escrevo como K e K', mas a princípio considerando que, embora com notação diferente, em módulo eles sejam iguais, né? E essa densidade de estados, né, que aparece aqui, deixa eu só dar uma olhada. Ah, tá. É isso mesmo. E essa densidade de estados finais, né? Vou marcar aqui, ó, densidade de estados finais. Ela vai ser dada como ρ de N igual a delta N sobre delta EN, tá?
onde esse ΔN simplesmente diz respeito ao número de estados do nosso sistema. Aqui seria bom eu colocar uma anotação, né? Espalhamento elástico. Espalhamento elástico, a gente vai fazer essas substituições, tá? Então, o número de estados, beleza, conseguimos construir, né, uma expressão para a densidade de estados finais. E lembrando que o alto valor do problema que a gente está estudando, né, ele corresponde à energia de uma partícula livre, tá? Então, simplesmente vale aqui observar, né, uma partícula livre. Ele tem a energia K, né, escrito ainda, né, nos termos de K que a gente acabou de conceituar, né, é dado por H cortado ao quadrado 2m, né, vezes K, o vetor K. Tá bom? Então, o alto valor do nosso problema vai corresponder à energia da partícula livre, né? E a gente também quantizou os nossos estados, né? Isso foi no vídeo anterior, para a gente conseguir quantizar os nossos estados, sair do caso discreto e ir para o caso contínuo, utilizando a ideia de que estamos em um sistema dentro de uma caixa grande, né? Onde grande é um valor muito maior do que os parâmetros utilizados aí nas nossas equações, tá? De tal forma que a energia, né, a energia final, né, com a caixa normalizada, né, ela vai ser dada da seguinte forma. Então, energia EN vai ser H cortado ao quadrado sobre 2m multiplicado por 2π sobre L ao quadrado módulo N ao quadrado, né? Onde esse N que a gente está utilizando aqui, ele se trata do vetor N, né? Que a gente pode considerar para simplificação sendo um vetor tridimensional. Então Nx, esse vetor vai ter uma componente em x, um versor y, mais uma componente em y multiplicada por um versor j, né? Mais a componente em z multiplicada por um versor k, né? Tá, e o módulo dele é a soma dos quadrados dessas componentes, tá? Que a gente representou ali como um módulo n ao quadrado, né? Então, para que seja possível a gente retornar a expressão de EK, né, a gente precisa fazer o seguinte: precisa que esse vetor n seja igual aqui estava 2π sobre L, então vai ser igual a L sobre 2π, né, vezes o módulo desse vetor K. Vou colocar aqui o K' como faz referência aos estados finais, né? Então, como o módulo do K' é a mesma coisa do módulo do K, né, e ambos a gente está simbolizando só pelo número K, né, então isso aqui a rigor fica como L sobre 2π vezes K, né? Onde esse K aqui, ó, esse K não, esse L que a gente está utilizando aqui, ele é grande, né, como a gente já mencionou no vídeo anterior, né, que colocar entre aspas, porque é grande no sentido de que ele é maior, né, do que os outros parâmetros que a gente está utilizando, né? Então, dado isso, né, ao considerar essa caixa onde o nosso sistema está como sendo muito grande em relação aos outros parâmetros, a gente consegue então tratar um sistema que antes era discreto de forma contínua, né, e assim avaliar o que acontece com uma pequena variação do nosso estado final N, né, em função desse vetor, né, do módulo do vetor N, né? Ou seja, a gente consegue calcular aí uma variação do estado final N, né, em relação a o módulo do vetor N, né? E isso aqui é o que a gente está chamando de delta EN, certo? Então delta é o símbolo que a gente
usa, né, para quando quer representar uma variação em um sistema que seja discreto, né? E o D aqui, o sinal de derivada, é quando a gente está passando do caso discreto para o contínuo, certo? Então, mais uma vez, como o nosso sistema ele se encontra em uma caixa, né, onde as coisas estão acontecendo, que é muito grande, a gente consegue interpretar esses casos discretos como sendo algo contínuo. Tá? A gente não perde em termos de poder analítico, né, de conseguir descrever o que está acontecendo ao fazer essa substituição. Na verdade, só ganhamos com isso, né? Porque uma vez que a gente pode considerar como um sistema contínuo, as ferramentas do cálculo todas passam a valer, né? E isso nos ajuda muito, né? Então, né, ao considerar que esse módulo de n seja praticamente contínuo, né, agora a gente tem condições de definir aquilo que chamamos de seção de choque diferencial, né, de uma partícula ou de um feixe de partículas espalhadas, né? Então, para fazer essa definição, a gente precisa determinar, né, primeiro o número de estados dentro de uma casca esférica de raio módulo n, né, e uma espessura que seja igual à variação desse módulo n, né? Então, antes de prosseguir, vamos tentar visualizar o que está acontecendo, né? A gente sabe que a definição de ângulo, né, no caso da geometria plana, né, colocar bem aqui, assim é melhor, aqui, né? E vou fazer outra, não, deixa aqui, deixa assim mesmo. Fazer aqui uma visualização, né? Então vamos pegar aqui um ângulo de um círculo, né? E vamos tentar relembrar aqui como que a gente, não, antes disso, né, fazer o seguinte, vou só copiar isso e deixar aqui, a gente vai precisar. Então, pegando aqui um ângulo em um círculo, né, ou seja, numa região plana, né, como que se define esse ângulo, né, esse ângulo que aparece aqui? Vamos chamar ele de θ, né? Esse ângulo θ, ele vai depender do comprimento desse arco aqui, que eu vou chamar de L, né? E vai depender do raio do círculo, que eu vou chamar aqui para a nossa conveniência de módulo de n. É o módulo daquele vetor que a gente definiu aqui atrás, tá bom? Ele aparece aqui na nossa expressão da energia do estado final, né? Então, na geometria plana, qual é a relação entre θ, L e módulo n, né? Na geometria plana, o θ ele vai ser igual a L dividido pelo módulo n, módulo de n, tá bom? E o nosso círculo inteiro ele vai ter 2π radianos, né? Então todo o círculo tem 2π radianos, né? Beleza, e como fica se a gente quer saber o conceito de ângulo sólido, né? Já que a gente está falando de casca esférica, de uma região, né, uma região angular, né, de uma esfera, né? A gente precisa definir isso aqui primeiro, né? Então, na geometria tridimensional, ainda na geometria euclidiana, mas agora tridimensional, a gente tem condições de desenvolver essa ideia, né? Então vamos considerar aqui uma esfera, colocando aqui, ó, que é a parte do fundo, né? E vamos pegar uma região, né, dessa nossa esfera. Eu vou até aumentar um pouco aqui para a gente conseguir visualizar melhor.
fazer assim. Fazer aqui uma pequena região. Espera aí, estou conseguindo rotacionar isso aqui. Assim, assim. Uma pequena região aqui dessa esfera. Vou representar aqui para essa região circular, né? Onde a gente vai atribuir essa região a um ângulo esférico, né? Então, vou colocar aqui e aqui, né? Acho que essa representação consegue ilustrar legal, né, essa ideia do ângulo. Então, opa, aqui vamos voltar assim, o que eu vou chamar aqui de ângulo ômega, né? O raio da esfera é o mesmo raio que a gente estava tratando aqui do círculo, então a gente vai considerar que ele tem raio N, né? E vamos ver, colocar aqui de outra cor, ômega, e aqui módulo N, né? E essa região circular aqui trata-se da área, né? Um pedaço aí dessa área da esfera, tá bom? Então veja como é que eu defino esse ângulo sólido em relação a essa área aqui, essa pequena área da esfera a qual ele está subentendido, né? A gente usa a mesma ideia da geometria plana, né? Qual é a relação entre o ângulo L e o N? Né? É que o ângulo vai ser esse comprimento de arco dividido pelo raio, né? Aqui vai ser a mesma coisa, mas como se trata de uma dimensão a mais, né? Esse ângulo, ômega, vai ser igual a essa área dividido pelo quadrado do módulo de N, né? E a esfera como um todo, ela vai ter 4π esteroradianos. Né? Então essa é a expressão para esse ângulo, a gente pode chamar de ângulo sólido. Né? Aqui, um ângulo sólido. Então, assim, a gente agora a gente pode calcular, né? Fazer aqui as nossas considerações, já que a gente está falando de uma casca esférica, né? Onde está contido os nossos estados, né? Foi bem aqui que a gente fez essa referência, né? Então, vamos fazer assim, né? Desse ângulo sólido que apareceu aqui, ó, deixa eu ver se ainda está aqui. Não tô não. Eu vou tirar uma casca dele aqui. Tá? Uma casca compreendida aqui entre essas duas elipses, né? Elipse porque está sendo vista de lateral, né? Seria um círculo visto na lateral. Tá? Então essa região compreendida aqui entre essas duas elipses é a região a qual a gente estava se referindo, né? Aí, em vez de A, né, vamos chamar de um diferencial de área, que eu quero algo muito pequeno, um dA, né? Então, qual vai ser, né, a nossa quantidade de estados ΔN dessa forma, né? ΔN vai ser a variação desse módulo de N, que eu vou representar por delta módulo N, né, multiplicado por esse dA. Né? Então, veja só o que está acontecendo. Bem aqui, eu tenho o delta
o delta módulo n, né? Corresponde a essa diferença aqui, tá? Então, quando eu quero uma casca esférica, né? Algo que são muito próximos aqui, como se fossem duas esferas uma dentro da outra e ambas muito próximas umas da outra, né? Quando é colocado dessa maneira, essa região cônica que está sendo formada aqui, ó, vou representar aqui em 2D, né? Eu estou querendo uma região assim, ó, como se tivessem dois triângulos, né? Um maior, outro menor, e eu quero essa diferença entre eles bem aqui, né? É essa região a qual a gente está fazendo as nossas observações, né? Acontece que quando elas são muito pequenas, né, essa região aqui ela se aproxima bastante de um retângulo, né? Aí a área dela vai ser simplesmente o produto dessas dimensões. Aqui é a mesma coisa, né? Para eu calcular a quantidade de estados entre essa casca esférica, né, eu estou pegando esse comprimento e multiplicando pela área, como se me desse o volume, né, o volume de estados dentro dessa região, né, mas com uma região de área muito pequena, beleza? Então, feita essa visualização, né, a gente sabe, né, que o ômega ele é dado pela área dividido pelo módulo n ao quadrado, né? E que num caso diferencial a gente vai ter um pequeno ângulo de ômega, né, igual a dA, né, dA dividido por módulo de n ao quadrado, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é simplesmente dividir por 4π em ambos os lados da equação, né? Então coloca aqui um 4π aqui embaixo e aqui um 4π aqui embaixo. Mas por que você está fazendo isso? Olha, é simplesmente para ilustrar a minha ideia de ângulo sólido, né, diferencial, né? Porque é como aqui, se eu quisesse um pequeno ângulo L, né, um pequeno arco L, sobre o qual está subentendido um ângulo θ, né, esse L ele corresponde a uma pequena fração de toda a circunferência, né, ou seja, o L ele é uma fração de 2π vezes R, que é toda a circunferência, R não, né, módulo N, que é toda a circunferência do nosso círculo, né? Só que aqui não temos circunferência, nós temos uma área da esfera, né? Uma área que é igual a 4π vezes o módulo, o raio ao quadrado, né? Então, se eu quero uma fração dessa área, sobre a qual está subentendido o meu ângulo sólido, eu quero um diferencial de área dividido pela área inteira, tá? E eu chego nessa expressão, beleza? Então é assim que o livro lá do Sakurai faz isso, né? Porém ele não dá esse detalhamento, não ajuda a gente a criar essa intuição sobre o que ele está falando ali, certo? Então, ó, chegamos nessa expressão, né, do d ômega sobre 4π, né? A gente pode fazer o seguinte, ó, então, né, esse ΔN vai ser igual a a gente já fez ali em cima, né, que ele corresponde ao delta do módulo de n vezes dA, né? Porém, agora a gente sabe quem é o delta de... a gente sabe quem é o dA, né? Então a gente pode reescrever isso da seguinte maneira, né? Podemos colocar aqui em cima um 4π módulo de n ao quadrado, né? Vocês concordam comigo que isso não vai mudar, né, o nosso problema, se eu multiplicar por um termo e dividir por esse termo em seguida, né? Então eu vou colocar esse termo aqui em cima, multiplicado pelo delta módulo de n, vezes dA, dividido pelo o 4π módulo de n ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero simplesmente escrever essa minha quantidade de estados, né, em termos do diferencial do ângulo sólido, né, do d ômega. E eu sei que dA sobre 4πn ao quadrado é o quê? Quem é dA sobre 4π módulo n ao quadrado? É d ômega sobre 4π, né? Então, ó, isso aqui é d ômega dividido por 4π. Né?
Então, é tudo isso aqui, né? d ômega sobre 4π. Então, né, a nossa quantidade de estados vai ser igual a 4π módulo n ao quadrado, delta do módulo n, multiplicado por d ômega sobre 4π. Né? Cancela 4π com 4π e chegamos finalmente na quantidade de estados, que é dado por módulo n ao quadrado, delta n, d ômega. Né? Lá no livro do Sakurai ele só joga esse resultado pra gente diante de alguns textos, né? Então não ajuda muito, né? A gente que está querendo aprender e criar uma intuição sobre o problema. Tá? Certo? Então, outra observação que a gente pode fazer ainda, antes de continuar, né, é que escrevemos o nosso vetor n, logo atrás, né, como sendo L sobre 2π multiplicado por módulo de K', né, módulo do vetor K'. E a gente viu que isso aqui é igual a L sobre 2π vezes K, certo? Porque o módulo de K' é K. Né? Então, né, podemos escrever aqui o módulo de n como sendo o L sobre 2π, né, vezes o módulo de K, certo? O próprio K já é o módulo do vetor K'. Quando a gente coloca em módulo de K, estamos considerando valores positivos apenas, né, para ficar mais fácil as nossas análises. Né? Então, e como já definimos a densidade de estados finais, né, como sendo ρ de En igual a delta n sobre o delta En, né, ou seja, a quantidade de estados sobre a variação desses estados finais, né, a gente pode fazer o seguinte. Né, então, com base nisso, né, esse ρ de En, né, densidade de estados finais, vai ser igual a delta n sobre delta En, que é igual a delta n, a gente já calculou, né, no quadro aqui. Então, quem é delta n? Aqui, ó. Olha ele aqui aparecendo pra gente. Eu vou copiar e colar. Né? E quem é o diferencial, né, de En? Né? O diferencial é N. Acho que esse aqui a gente já calculou atrás, né? Deixa eu não... já sim. Aqui, ó. Diferencial é N. Deixa me ver. Eu não cheguei a terminar aqui, né, o cálculo. Esse diferencial é derivada de n em relação ao estado n, né? Então teria que voltar aqui nessa expressão, ó, né, e fazer a derivada disso aqui em relação a n. Tá? Então, fazer assim, ó, delta n igual a essa derivada, né, que vai ser igual, derivando isso em relação a n, vai ficar h cortado ao quadrado n, né, vezes, continua, né, o 2π sobre L ao quadrado, e aqui o delta n, né, porque quando eu derivo ele, tá, o quadrado 2 passa multiplicando, vai cancelar com esse 2 aqui, então por isso aparece só esse n. Tá? Então, eu falei aqui, mas não coloquei a expressão. Né? Aí a gente pode voltar aqui nesse quadro, né, e colocar quem é o valor do delta n. Delta n. E agora é fazer as simplificações que a gente puder. Né? Por exemplo, temos um delta de n ao quadrado com um delta n sozinho embaixo, já dá para cancelar. Né? E outras coisas, vamos ver. Delta... não tem mais nada, né? Deixa eu ver. Delta n... não, deixa eu só voltar aqui. H cortado ao quadrado, 2π sobre L ao quadrado, sem delta... não, essa expressão...
tem alguma coisa que eu não coloquei nessa expressão da derivada em relação ao n, né? Ah, sim. Eu acho que eu sei o que foi. Opa. Aqui, né? Então, quando eu faço aqui, ó, a derivada, né? A derivada em relação de alguma coisa em relação a esse n, né? Isso vai dar o quê? Deu 2 vezes o módulo de n, né? Derivada do n, tá? Então aqui eu passo esse dn para cá. Só que esse dn a gente pode escrever ele como delta módulo n, né? Porque como eu falei algumas vezes, né? O fato de a gente estar considerando um L grande, né? Esse nosso n ele é praticamente contínuo. Então representá-lo como dn ou delta n, né? É a mesma coisa para efeitos práticos, tá bom? Então aqui entraria, não precisaria ter apagado, né? Ficaria um módulo de n, delta módulo n, tá? Então, feita essa correção, né? A gente teria aqui embaixo também, ó, um delta módulo n, né? Aí com isso a gente pode cancelar esse com esse também. Então, a densidade de estados finais n vai ser igual a, passando aqui para cima, né? Então, dividindo, tal, vai ser m sobre h cortado ao quadrado, né? Aqui inverte, né? Então em vez de ficar 2π sobre L, vai ficar L, né, sobre 2π ao quadrado vezes d ômega, né? Ah, e faltou um n, né, que eu não coloquei aqui ainda, né? Então vamos colocar o n aqui, o módulo de n, quer dizer, d ômega, né? Mas a gente falou alguma coisa sobre o módulo de n, né? Olha aqui, o módulo de n, ele é L sobre 2π vezes o módulo de k, né? Então onde tem o n, vamos reescrever essa expressão colocando esse valor que a gente substituiu para ele ali no quadro anterior, né? Então aqui vai ficar L sobre, deixa eu voltar aqui, sobre 2π vezes o módulo de k, módulo de k d ômega. Então na prática vamos ter o seguinte, ó, densidade de estados finais é n, vai ser m sobre h cortado ao quadrado, né? Módulo de k é o próprio k, correto? L ao quadrado vezes L vai ficar L ao cubo, né? Então, e o 2π também, né, sobre vezes 2π ao quadrado, então vamos colocar L sobre 2π elevado ao cubo d ômega, tá? Então essa é a expressão para a densidade, né, de estados finais, né? E a relação entre essa densidade de estados finais e a taxa de transição, ela se dá por meio de, novamente, da regra de ouro de Fermi, né? Então, chegando nessa expressão, temos aqui o seguinte, ó, portanto, né, a relação entre o ρ de n e o ômega, a taxa de transição, né, de I para N, que é representado por esse ômega de I a N, né, pode ser representada por meio da regra de ouro de Fermi, 2π sobre h cortado, né, multiplicado pela densidade de estados finais, vezes módulo de TNI ao quadrado, tá? Então, como a gente já tem a expressão para a densidade de estados, né, foi o que a gente encontrou aqui, basta reescrever essa expressão colocando esta aqui no lugar, né, para a gente encontrar a relação entre seção de choque e taxa de transição, tá bom? Então, aqui vamos ter ômega de I até N igual a 2π sobre h cortado vezes, né, toda essa expressão multiplicado por
módulo de TNI ao quadrado. Vamos só substituir aqui, trocar de lugar, né? Módulo de TNI ao quadrado de ômega. Gosto de deixar esses termos que envolvem diferencial ou no começo ou no final, né? Para a gente não confundir. Tá? Então, com isso, né, a gente fazendo aí as devidas simplificações, podemos ver que vai ter o seguinte, ó. Temos aqui 2π em cima e o 2π elevado ao cubo, né, embaixo. Então já dá para fazer um cancelamento, né? E temos também o h cortado multiplicado por h cortado ao quadrado, então h cortado ao cubo, né? Ou seja, aqui em cima vamos ter o mk, né, que não cancela com ninguém, dividido por h cortado ao cubo, né, vezes o L vai continuar elevado ao cubo, porém o 2π vai estar elevado ao quadrado. Então vou colocar não mais o parênteses aí, tá? Vezes essa matriz TNI ao quadrado de ômega. Né? Então, a gente pode agora usar, né, o conceito de seção de choque, né, para interpretar a taxa de transição, né, ômega de estado I para o estado N, em fenômenos de espalhamento. Né. Por meio dessa expressão a gente já consegue fazer esse link. Né, como? Vamos considerar um feixe de partículas, né, fazer assim, ó, seja um feixe de partículas, né, com um momento desse feixe vai dar para h cortado k. Esse k eu deveria ter mencionado lá no começo, tal, mas ele diz respeito a ondas planas, né? Então a gente está usando ele nesse sentido, né? Então, com meio dessa expressão, a gente precisa determinar a taxa com que esse feixe é espalhado dentro desse ângulo sólido de ômega, né? Então, por meio dessa expressão, né, a gente sabe que a velocidade, né, dessas partículas pode ser dado por m, ou v igual a h cortado sobre m, né, vezes k. Tá? Aqui eu vou considerar o k em módulo, né, para não pegar esse vetor aqui. Tá bom? Isso por quê? Porque a gente sabe que o momento é massa vezes velocidade, né? Então, classicamente falando, né? Então, se eu quero a velocidade, eu passo a massa dividindo pelo momento. Como o momento é h cortado k, então fica essa expressão aqui. Tá bom? Então, feito isso, né, se a gente sabe a velocidade, né, podemos também descobrir o tempo com que a partícula livre, né, o tempo que ela leva, né, para atravessar a caixa, essa caixa de largura L. Né? Então, ó, com isso, o tempo, né, ele vai ser dado pela distância percorrida pela partícula dividido pela velocidade. Então, L sobre V. Tá? Já que qual seria a velocidade? A velocidade não seria L sobre T? Né? Distância pelo tempo percorrido, então o tempo é L sobre V. Né? E dessa forma, né, a densidade de partículas que atravessam por unidade de área, né, essa nossa caixa de largura L, ela vai ser dividida pelo tempo gasto, né, nesse processo. Né? Então essa divisão nos dá o fluxo de probabilidade para a função de onda da partícula. Né? Então, resumindo o que eu falei aqui, né? Portanto, vamos chamar de fluxo de probabilidade, né, envolvendo aqui a posição da partícula e o tempo, né, como sendo a unidade, né, de área que essa partícula atravessa. Né? Então a gente pode colocar isso aqui como 1 sobre L ao quadrado, já que é uma fração dessa área. E a área que eu me refiro é essa caixa de largura L, então por isso que eu estou pegando aqui 1 sobre L ao quadrado, dividido pelo tempo gasto, mas o tempo é dado por L sobre V. Né? Então esse fluxo de probabilidade para a função de onda da partícula vai ser alguma coisa multiplicado por V sobre L ao cubo. Tá? E sabendo quem é V, né? O V
que a gente definiu aqui, ó, como sendo H cortado sobre M vezes K. Então, isso vai ficar como H cortado sobre M, aqui o vetor K, sobre L ao cubo, né? Então, aqui eu tratei só o módulo, né? Mas com a questão de uniformidade, como eu estou usando o vetor aqui da onda plana, né? Então vamos deixar tudo em termo vetorial mesmo, tá? Então esse seria o fluxo, né? Então a seção de choque, finalmente, né? Ali a gente tinha um diferencial do ângulo sólido, que era o d ômega, né? Agora a seção de choque propriamente dito, vamos chamar de d sigma, tá? O d sigma, que ó, então, né? O d sigma, ele vai ser definido como a taxa de transição do estado inicial para o final, dividido por esse fluxo de probabilidade, o J, né, em relação à posição da partícula e ao tempo, né? Aí a gente já tem a expressão para a taxa de transição, já tem a expressão para o fluxo de probabilidade, né? Basta dividir uma pela outra, né? A expressão da taxa de transição é essa que a gente encontrou aqui, né? Então vamos aqui, ó, é essa expressão, né? E a do fluxo de probabilidade foi essa outra que acabamos de obter aqui, né? Aqui embaixo. Pode colocar termos vetoriais, né? Então, com isso, fazendo os devidos cancelamentos, né, o que a gente obtém, né? Primeiro, esse vetor de onda que ele já vai embora, a gente não depende dele para garantir a seção de choque, né? Vamos ter o que mais cancelando, né? Cancelando mesmo, não tem mais nada, né? Agora é tudo multiplicado. Então, vamos fazer assim, né? Portanto, a seção de choque de sigma aparece aqui, ó. Eita, né? Vai ser dado, ao fazer aí os devidos cancelamentos, né, por m ao quadrado sobre h cortado à quarta vezes L à quarta sobre 2π ao quadrado módulo de TNI ao quadrado de ômega, né? Ou ainda, né, podemos simplificar, tá vendo? Tem tanta coisa aqui ao quadrado, né? Podemos também escrever o d sigma assim, ó, d sigma como o ml ao quadrado, né, dividido por 2πh cortado ao quadrado, né, tudo isso ao quadrado multiplicado por TNI, módulo de TNI ao quadrado. Né? E essa é a seção de choque do espalhamento, que foi o nosso objetivo, né? Definimos a taxa de transição e a seção de choque, né? E a tarefa agora que nos apresenta já está um tanto que óbvio, né? O conteúdo aí para o próximo vídeo, que é a gente resolver essa matriz TNI aqui. Quem é ela, né? Quem é essa? A gente precisa relacionar os elementos dessa matriz TNI à distribuição, né? Que vai depender da distância do potencial espalhador, né? Ou seja, queremos a relação entre o TNI, né, e o potencial espalhador dependente da distância, tá? Então, vamos ficando por aqui, né, e até o próximo vídeo.